Pensar muda tudo. Desenvolvimento de lideranças, culturas, design organizacional, num podcast para a gente pensar junto. Porque pensar muda tudo, a percepção sobre nós mesmos, sobre as pessoas com quem vivemos, sobre a sociedade e sobre as organizações que nós trabalhamos. Eu sou a Feleite, especialista em desenvolvimento de lideranças e de culturas organizacionais, fundadora da Mandacaru Think. Eu sou psicóloga, neurocientista e, junto com você e com a Marina, vamos pensar em muitas coisas. Eu sou Marina Spin, jornalista, sou especialista em conectar ideias e pessoas e adoro estudos de futuros e tendências e como a comunicação faz toda a diferença na hora de conectar esses novos contextos. Quando falamos de futuro e futuro do trabalho, não tem como não falar sobre inteligência artificial generativa e ChatGPT. Mas junto com isso também caminha a criatividade. E para pensar com a gente sobre criatividade, hoje a gente convidou o Bruno Broco, da agência Broco. Bruno, conta um pouquinho sobre como tá, fala um pouquinho sobre você e conta como que tá lá na Broco a questão da inteligência artificial. Vamos lá. Obrigado pelo convite, primeiro. Vamos pensar sobre criatividade, né, desses temas que hoje são relevantes, né, para a gente discutir. É tudo muito começo, tudo muito início. E o mesmo acontece lá na agência, né? A gente ainda está em fase de experimentação, testa ferramentas, né? Tem algumas ferramentas aí que a gente está testando, né, de forma mais proprietária para trazer para o negócio esse viés da criatividade, mas também outros ganhos, né, que a própria inteligência artificial pode trazer para a gente. E discutir um pouquinho aí sobre o que faz sentido ou não para a área, né, que limites temos, né, no uso de uma inteligência artificial. Mas falando um pouquinho sobre a Broco, né, a Broco tem 20 anos de mercado, né, a gente aí trabalha aí com clientes, grandes marcas, né, grandes indústrias, né, e para cada uma delas a gente entrega um tipo de serviço, né, e a inteligência artificial já vem ajudando a gente aí em algumas tomadas de decisão, né, alcançando alguns resultados bem bacanas. Você já percebe, Bruno, os clientes cobrando da agência uma inteligência artificial nos processos criativos? Ou você acha que essa pressão está acontecendo muito mais em mercado e o cliente ainda está despertando para isso? Os nossos clientes, né, até por algumas áreas que a gente atua, pouco nos solicitaram ainda que o uso fosse uma obrigatoriedade ou se nos questionam se a gente usa alguma ferramenta, né? Acho que é mais do mercado e de forma interna também. A gente quer, né, movido aí por inovação, criatividade, querer aprender aí algo novo, entender o que reflete no cliente. A gente sempre avisa, né, quando a gente usa, seja para pesquisa, seja para gerar alguma imagem, mas não é uma exigência ainda. Ele não pede a distinção, esse material foi produzido por um ser humano ou esse material foi produzido por uma IA, por exemplo. E hoje não, vocês não precisam se explicar para tanto. Não. Inclusive, a gente usa hoje muito mais numa apresentação de uma ideia, né, e mostra que aquela ideia, né, está baseada naquele recurso, naquela imagem gerada, ou naquela linha de pensamento, a partir de uma ferramenta. Como que tem sido a experiência de vocês com o uso da inteligência artificial e de que forma, então, né? Como que vocês têm usado? É mais nessa questão da apresentação da ideia, de insight, de otimização de tempo? Como... Acho que existiu por parte até dos próprios colaboradores, né, uma vontade em experienciar, experimentar as ferramentas. Isso foi sendo de uma forma muito fluida, né? Quando a gente começa a oficializar o uso, né, ou trazer para o processo criativo mesmo a inteligência, né, a gente começa a ver alguns ganhos, sobretudo em insight e sobretudo em ganho de tempo, né, e também até na aprimoração de uma ideia mesmo. Acho que eu que acompanho o time da Broco há um certo tempo, essa inquietude, né, é muito individual do grupo, né? As pessoas têm essa vontade de se sobressair rápido diante do mercado, esse movimento. Mas quando a gente só retomar um pouquinho da explicação da neurociência, da criatividade, ela precisa ser algo novo e útil, né?
Como é que você traz para o time, como líder, esse discernimento da utilidade? Porque nesse momento é um momento de grande encantamento, da vontade de fazer tudo lá. Mas como é que eu pego a aplicabilidade? Como é que eu trago essa distinção para o time? Como é que eu puxo para essa maturidade? Que movimentos você tem feito na gestão de pessoas para que elas consigam fazer o bom uso da criatividade? A gente, enquanto liderança, também está aprendendo até guiar isso, né? Como que a gente usufrui desses benefícios da melhor forma, né? Você mesmo falou, é todo mundo muito entusiasta pelo novo, né? Gosta de experimentar coisas novas. Só que quando a gente oficializa, traz aquele movimento do medo. Opa, vou ser substituído, né? Acho que tem toda essa história que... De vilão aliado, Exato. né? Se a inteligência artificial é uma vilã para aquela vaga, para aquele emprego, ou aliado, né? Exato. Enquanto foi de forma autoral ali, vamos dizer assim, né? Como quando surgiu a partir de um colaborador, tudo bem. Quando a gente trouxe a ideia de ter uma ferramenta, falou, seremos substituídos, né? E aí a gente começa por essa dinâmica, né? E melhor do que a gente, enquanto líder, que também está aprendendo, a gente foi atrás de profissionais do mercado, né? Que já tivesse uma expertise ali, que pudesse compartilhar com a gente. A gente trouxe profissionais para falar, desmistificar isso, né? O quanto que a inteligência artificial pode ser uma aliada, quantas outras vezes já aconteceram, né, no mundo, grandes mudanças, onde tivemos a preocupação de sermos substituídos por máquina, por uma inteligência artificial. Sempre teve esse medo, né? Sempre Sempre. esse medo. Acho que a gente passou isso para a indústria do disco. Cada nova tecnologia, né? Tudo que é novo, ela gera medo. Sim, no mercado de trabalho, né, a gente teve primeiro os computadores. Então, aqueles diretores de arte serão substituídos por máquinas. Não, o computador se torna um grande aliado. A internet, o próprio celular, né, que hoje faz tudo. Exato. E a gente já está tão habituado a isso. Então, eu acredito que a inteligência artificial vai por esse caminho também. A gente viveu isso, né? no jornalismo, né? Eu lembro quando veio os smartphones e tudo mais, o jornalista que era mais old school, vamos colocar assim, então agora o fotógrafo não precisa mais do fotógrafo, o próprio jornalista vai tirar a foto, né? Então a gente passa por esses medos. Mas aí tem uma frase que eu gosto muito, foi do Walter Longo essa semanas retrasadas, até passei a dividir com você. A inteligência artificial sem um ser humano inteligente não vai ter combinação. Então, acho que essa preguiça quem tem preguiça de pensar, ele vai ser substituído por uma outra pessoa. Não é somente por uma outra tecnologia, não. Né? É pelo saber e pelo repertório. Como é que hoje... Porque para utilizar a inteligência artificial tem que ter repertório. O que tem sido feito dentro da Broco para que você aumente essa base de repertório dos colaboradores? E acho que não só, desculpa, para a inteligência artificial, acho que para a própria criatividade em si, né? O processo criativo demanda repertório, né? Conexão. Sim. Improviso. Em improviso, eu acho que existe, né? Eu acho que ele precisa existir pela dinâmica do negócio, por como as coisas acontecem. Mas, sobretudo, eu sempre falo da nossa caixa de ferramenta, que é justamente o nosso repertório. Né? Quanto mais a gente tiver ferramentas ali, a gente sabe, né? Vai fazer, acho que você pode me ajudar, as sinapses todas, né? Conectar as ideias, sinapse, né? Quanto mais neurônio, quanto mais eu sei, aliás... sabedoria com humildade, né? Porque não adianta um saber fixado, rígido, que aí a mente rígida é a mente flexível, que aí é uma outra pergunta que a gente faz daqui a pouco para ti, mas essa sabedoria flexível é fundamental. Sim, né? A gente trabalha bastante com foco na aprendizagem contínua. Eu acho que isso é algo que já de alguns anos para cá a gente vem trabalhando muito, até em parceria com você em algumas metodologias e tudo mais. Mas é esse acreditar mesmo na aprendizagem, né? E incentivar a descobrir o novo, né? E aprender algo novo, né? Não tá nada escrito em pedra, então dá para a gente repensar a forma de fazer o tempo todo. Então, cada liderança, junto aos seus liderados, acompanha ali um processo de desenvolvimento, muito mais com foco em comportamento do que necessariamente a uma técnica. Do que um hard skill, do que um hard skill, porque ali a gente vai desenvolvendo atitude, vai promovendo valores, entendimento, conhecimento, no aspecto ali de relações, para saber por onde facilitar ali, né? A gente estimulando atitudes positivas, né? Do aprendizado, da curiosidade. Acho né? que curiosidade e criatividade né? Andam juntos absolutamente sempre. Né? Eu fico imaginando, olhando um currículo hoje, faz muitos anos que eu não faço processo seletivo, mas quando eu fazia seleção para a área de design e tudo mais, tinha que ter lá o Photoshop, tinha que ter lá o Illustrator. Eu fico imaginando hoje o que diferenciaria um currículo de outro.
Hoje que você está nessa pegada, você ainda seleciona líderes, seleciona especialistas, eu imagino que ter um Photoshop avançado, alguma coisa avançada, essa competência técnica já não é tão diferencial assim. O que chamaria atenção para você hoje num portfólio, num currículo, numa história profissional? É interessante, porque o currículo, ele, né, quando a gente recebe, ele desperta, né? Fez aquele curso, né? Tem aquela formação, trabalhou naquela agência, então isso chama atenção. Mas na conversa que a gente descobre muito, né? E eu ouso falar que feeling conta muito, né? Você ouvir como a pessoa se comporta, né? Quais são os ganhos e porquê dos movimentos, né? Aquilo que incomoda a pessoa hoje no lugar que ela tá, por que não vai incomodar aqui também, né? Então tem uma série de perguntas, né, que a gente vai incentivando. Qual é a sua pergunta matadora, Bruno? Aquela que você faz para todo mundo, que assim, não pode ter uma entrevista que você não faz essa pergunta, embora você vai acabar revelando um segredo aqui, mas aquela pergunta que... Eu altero bastante as perguntas, mas eu sempre vou no lugar das relações. Eu priorizo como que é aquela pessoa em equipe, né, aquilo que é indispensável para aquela pessoa, né, encontrar numa equipe que ela vai atuar, né, aquilo que ela mais valoriza, aquilo que ela não quer de jeito nenhum. Então, acho que nesse lugar dá para entender bastante sobre a pessoa e, sobretudo, se tem fit com a gente também, porque afinal, né, do interesse de duas partes. Mas eu sempre vou nesse lugar das relações. Como se constrói a sua relação dentro de uma equipe. A partir daí, você consegue ver bastante coisas sobre a pessoa. Eu acho que é interessante falar das relações que ele falou, que eu acho que é bem relevante, que as relações também são super importantes para a criatividade, né? Eu acho que a troca entre as pessoas estimula muito o repertório também, né? Alimenta muito o repertório. A diversidade. Eu gostei muito do que você falou sobre as ferramentas que a gente tem, né? E acessar essas ferramentas é o grande segredo, eu acho, né? Da criatividade. Quero até ouvir de vocês, porque vem muito... né? A criatividade está muito ligada à conexão das coisas que a gente tem dentro da nossa cabeça, né? Conexão de ideias. Acho que tem o que está dentro do seu cérebro, e a disponibilidade e o querer de você fazer conexões com outros cérebros. Sim, né? E aí a importância também, né, das relações, da diversidade. Da troca, a diversidade de interesses, né, Não, e também. de pessoas, que acho que assim, quando a gente fala de diversidade, a gente está muito num lugar ainda de diversidade de cotas, de vulnerabilidade, de grupos, mas a maior diversidade dentro de uma organização são formas diferentes de pensar. Sim. E nós estamos vivendo um momento onde isso é difícil. A gente tem polaridades de pensamento. Ou é azul, ou é rosa, ou é esquerda, ou é direita, ou é preto, ou é branco. A gente não vê mais escalas de cinza, né? Então, essa falta dessa diversidade é um vilão contra a criatividade, porque se você não pensa igual a mim, você não me serve, e eu acabo não dialogando com você. Quais são as barreiras que você percebe hoje no dia a dia que impedem o processo criativo de ter um flow, de ter uma fluência maior dentro da agência? Tá. Essa diversidade de ideias é importante, né? Teve até um caso rapidinho que eu vou falar de inteligência artificial, né, que a gente usou a ferramenta para um insight, né, não se aplicava, né, aí uma pessoa complementou a ideia, a outra complementou a ideia e chegamos na ideia macro, uma campanha que sai essa semana, muito legal a partir disso e dessa diversidade de pensamento, e uma delas foi com o suporte da IA que a gente estava falando agora há pouco. Agora, barreiras que a gente encontra nesse pensar diferente, de conflito, ou não né? pensar diferente, né? Todo mundo pensar igual, né? Eu preciso que todo mundo pense do mesmo jeito que eu, às vezes. Cada vez menos a gente tem essa dificuldade. Hoje existe, sobretudo no novo, né? Quando vem alguma coisa nova, cliente novo, a gente às vezes baixa a cabeça para chegar em algum lugar e fazer todo mundo sentir à vontade, mas eu penso que essas barreiras vêm justamente de ambiente. Né, enquanto nos proporciona um espaço onde seja seguro, e não é, né, a questão ali de pintar uma coisa linda e maravilhosa, mas porque existem conflitos, não é sobre isso, mas quando a pessoa não está
se sentindo confortável a reagir. Pertencente a esse ambiente, né? Eu acho que até ambiente psicologicamente seguro, que a gente, inclusive, fala num outro episódio aqui do podcast, né? Que é esse espaço de troca e da pessoa se sentir segura para compartilhar, né? Pelo que eu entendi, sobre isso que você também Aí vem a escuta, você ter processos de escuta, processos de feedback, gestão de desempenho. Entra também ter o famoso one-on-one, né, que é a questão de abertura a ouvir como você pensa diferente, saber que você vai ser acolhido pensando diferente, você não vai ser excluído, julgado, Sim, eliminado. Porque a gente chega, né, todos nós chegamos num lugar com uma experiência determinada, seja positiva ou negativa, e você acaba promovendo aquilo que você aprendeu. Então, você vem de um lugar onde você foi modelado para ouvir, obedecer, né, chefe e funcionário, tipo de coisa, para mim, ele dá uma limitada na criatividade. Se a gente tem uma relação diferente entre líder e liderado, né, onde todo mundo tem espaço, né, vai fazer parte da ideia, né, por mais que a gente fale em processos e papéis, né, o papel eu acho muito determinante, aquele é meu papel, o seu papel é aquele, porém é todo mundo trabalhando junto, né, e a história do papel é todo mundo pertencendo àquele resultado final, né, então minha responsabilidade é tão grande quanto do meu líder, então por que não dividir de igual para igual? É aquela cena do pit stop da Fórmula 1, né, cada um tem o seu papel, mas todo mundo está lutando para o mesmo propósito. Acho que uma coisa que na Broco a gente trabalha desde 2016, para onde estamos caminhando. Cada um vai ter o seu ritmo, cada um vai ter o seu veículo, mas precisamos chegar nesse lugar, porque é isso que vai nos trazer um grande benefício. Eu acho que a definição do que deve ser feito, por que deve ser feito, é o que dá a originalidade daquilo que nós fazemos, né? Sim. É o que dá todo o arcabouço. Uma vez, Bruno, tem uns 2, 3 anos atrás, eu conversando com um dos seus colaboradores, ele falou assim, é estressante a gente ter essa cobrança a cobrança interna de ser original todos os dias. Para quem trabalha na área de criatividade, na criação, na redação, na área de tecnologia, esse fator uau, né? Preciso ter uma ideia incrível, uma por dia. Como é que se lida com esse estresse, com esse cansaço, que pode até levar alguém a ficar doente por não sentir que é tão produtivo assim? É possível ter uma grande ideia todos os dias? Não é possível ter uma grande ideia todos os dias. Você bem falou, essas conversas elas vieram muito para cima da mesa, é uma cobrança individual, né? E é quase interpretativo do que é ir além do original todos os dias e o quanto de esforço precisa para aquilo, né? Então, as conversas elas foram seguindo por outros caminhos. Então, não que uma ideia tem menos valor que a outra, mas nem todos os dias eu preciso ter essa ideia, né, que mude até ali como o cliente se posiciona, mas a gente precisa entender o cenário que a gente está atuando, né? Você tem um repertório, eu tenho outro repertório, como que a gente se une para trazer um novo para o cliente naquele projeto seguinte? Né? Então, até esse nível de cobrança, né, e de alto, e também às vezes do espaço, né, a gente veio se desenvolver, então Sim. tinha um período de tempo que a gente não podia errar, né? Então, como isso não Sim. reflete no negócio pedir outra coisa, Sim. né? Hoje a gente já se dá o direito de arriscar mais, né, e por caminhos de repente até um pouco mais ousados, onde o cliente fala, não, peraí, né, mas a gente exercitou a criatividade. Por outro lado, às vezes o cliente nunca fez aquilo, e a gente sabe o que pode ser legal para o cliente, é aquela pessoa que antes tinha toda aquela autocobrança, ela já sabe como fazer. O cliente também está evoluindo, né? O cliente também está crescendo. Aí vem uma coisa que eu queria te perguntar, sobre essa maturidade entre a originalidade e a simplicidade. Porque existe uma aversão, né? Quando se fala em criatividade, parece que o simples não tem espaço. E às vezes tudo que o seu cliente precisa é da simplicidade. Sim. É da caneta Bic ainda, né? Para ele funciona, é Sim. funcional, que aí vem a base da neurociência, precisa ser útil. Como é que você traz e como é que o time lida com essa questão da originalidade e da simplicidade? A gente já foi muito para ter que voltar. Né? Então aquela coisa rebuscada, né? Como que faz, e aquilo às vezes demorava muito mais tempo para ser feito, né? Não atendia as expectativas do cliente quando a gente entendia que estava numa vírgula ali, o que precisava realmente mudar, que aí entra no que é original para aquela marca, para aquele cliente, a gente
foi aprendendo e isso vai gerando um banco de dados nosso também, né? Isso que a gente fala de alimentar essa caixa de ferramenta com esse tipo de aprendizado também. E a gente foi aplicando no dia a dia. O simples, ele não é simplório, né? O simples, ele é original, né? E até a gente fala às vezes, né, do clichê. Por que ainda falam de clichê? Porque o clichê foi bom, por que ele não pode se aplicar? Funciona, né? Por que ele não pode se aplicar aquele projeto? Já teve projetos que a gente fez que não eram inéditos, mas para aquele cliente específico fazia muito sentido. Aliás, nós estamos numa fase de remakers, né? De filmes, de trilogias, de músicas. A gente está revivendo o passado como novo, né? Sim, sim. Eu estava vendo agora, recentemente, que veio uma questão ética até, né? A questão de um comercial com a Rita Lee... Não, a Rita Lee, não, Regina. A Elis Regina e a filha dela, né? Então, também vi agora do Freddie Mercury, recentemente também, onde estão os limites da ética. Vocês discutem ética no processo criativo? Sobretudo agora com inteligência artificial, sim, né? Acho que a Broco, em alguns aspectos, ela é bem quadradinha nesse nível de se assegurar do certo, do ético, né? Então a gente tem isso muito em vista quando a gente vai lançar alguma coisa, quando a gente vai apresentar algo para o cliente para tomar alguns cuidados. Até às vezes orientar o cliente, calma, não vai por aí, porque pode, né? Pode não ser legal. Não ser legal. Mas com a inteligência artificial é uma discussão, né? De quem que é aquela imagem, né? De quem que aquele texto, de onde está vindo. Então, a gente tenta colocar a fonte ali. Porque a fonte pode estar retroalimentando várias inteligências artificiais e pessoas fazendo as mesmas perguntas em vários locais, né? Então, você chegar numa concorrência, o risco que se tem de apresentar algo semelhante é alto. Por isso, o fator humano é tão importante nesse momento, que é onde vai diferenciar. E aí, entrando nisso do fator humano, eu queria entender um pouquinho mais como são os seus processos lá na Broco, assim, como que é o processo criativo? Existe uma técnica que vocês seguem? Abordagem. Existe algum tipo de abordagem? Como que funciona? Como é que vocês estão divididos? Chegar numa ideia criativa, assim? Hoje a gente está dividido por squads, né? Então, a gente fala de diversidade, então várias cabeças pensando diferente para 1, 2 ou 3 clientes por squad específico, né? E ali tem todas né, as cadeiras, ali, né? Do diretor de arte ao redator, designer 3D, planejamento. Então, a gente se divide por squad. Quando a gente fala em processo criativo, depende muito do projeto. A gente tem né, uma variação muito grande daquilo que a gente entrega no dia a dia, né? Hora a gente está falando do ponto de venda, hora a gente está falando de rede social, hora a gente está falando de um projeto de live marketing. Então, cada projeto a gente busca, dentro daquilo que a gente tem, ferramentas, né? Existem metodologias e ferramentas que nos direcionam para aquilo. E aí cada liderança vai para esse projeto, acredito que esse processo, usar uma ferramenta X, uma ferramenta Y seja mais adequado. Mas não existe algo escrito em termos de processos criativos, né? Tem os processos da agência, mas para cada projeto a gente acaba optando por uma forma de fazer aquela que nos dê agilidade, mas também que nos dê permissão para criatividade. E lembrando que vem de muito trabalho, né? Porque não é uma ideia brilhante, uma luzinha que acende aqui, né? E brota do nada uma grande ideia, né? Eu acho que tem muito trabalho. Tem que ter, né? Tem que ter a divergência e a convergência. E aí vem a metodologia. Hoje, quando se pensa em divergência, que perfil de pessoas você percebe que são mais aderentes, mais flexíveis a divergir e que tipo de perfil de pessoas são mais resistentes ao processo da divergência? Acho que eu volto um pouco no que eu falei agora da questão de como a gente chega e quanto que a gente está aberto para mudança, né? Eu acho que quem é entusiasta da mudança, que é o curioso, eu acho que o curioso é um bom perfil para a gente falar da abertura para mudança, para divergência, tudo mais. Porque ele vai querer saber, ele vai querer ouvir. Que comportamentos essa pessoa curiosa, ela demonstra no dia a dia? Porque a palavra curiosa pode ser uma palavra grávida. Eu posso ser um curioso que pesquiso só para mim, mas não compartilho. Então, assim, se você puder descrever para a gente uns 3 ou 4 comportamentos visíveis de uma pessoa curiosa, como ela manifesta curiosidade que seja relevante para o seu negócio?
Bom, com umas 4, vamos. 3, vai, 3, 2. É difícil, É difícil. Não, mas é interessante, mas acho que pode ser uma difícil. ótima pergunta, Porque mas curioso difícil, por si só, né? Eu posso me nomear curiosa, mas você pode não assistir minha curiosidade. Ela não pode ser não percebida. Sim. Como é que eu percebo? Cada vez mais eu vejo, e aí pode ser um empurrãozinho da cultura, mas pode ser também pela geração, o interesse pelo feedback. Eu acho que é a pessoa que termina um trabalho, né, e vem buscar o que você achou, como eu fui, etc. Legal. Independente se é líder direto, pede para pares, eu acho que essa é uma pessoa que busca autoconhecimento, né? Eu quero ouvir sobre onde eu posso melhorar, sobre onde eu estou indo bem, etc. Então, eu acho que a pessoa que tem essa atitude de buscar feedback... Aberta a crítica, então, já seria, né, um segundo, porque quando você é aberto a feedback, você pode receber um feedback que é uma crítica, que até dói. Geralmente, os criativos têm um apreço, um carinho muito grande pela sua própria criação, como se fosse um filho. Sim. Você ouvir que não está tão bom assim, que pode ser melhorado, pode doer. E acho que aí vem um pouquinho da inteligência emocional também, né? Sim. E aí, então a gente já tem o autocrítico, você tá esperto, né? Eu vou dar uma dica, eu acho. Não, pra mim, curiosidade, porque eu me considero uma pessoa curiosa, então como que eu enxergo isso? Eu acho que é estar aberto e atento a tudo é muito óbvio, mas assim, está sempre ligado e aberto, né? De olhos e ouvidos, e disposto, né, a ouvir o outro, a prestar atenção no que está acontecendo ao redor. Estourar a bolha, sem dúvida fundamental. Nenhuma. Às vezes eu fico vendo assim, por exemplo, eu não faço curso da minha área. Há muito tempo que eu não faço nenhum curso dentro da minha área, porque minha área é uma bolha. Eu posso comprar um livro e ler. Eu tento fazer cursos que vão para além. Aí eu vejo pessoas fazendo aula de dança, aula de gastronomia, fazendo sustentabilidade, ESG, faz música, aprende um instrumento novo. Eu falo que uma pessoa, ela é plural. É querer saber, né? Querer entender, estar disposta a ouvir leitura, com atenção, né? Ter um interesse verdadeiro, né, para as coisas e para os outros, né? Isso é muito legal, porque quando a gente fala onde a gente encontra essa curiosidade, né, como a gente identifica um perfil curioso, acho que vai muito nisso também. Se abriu um briefing ali, começou um projeto, a pessoa, mas eu já vi filme tal, que traz isso. Né? O repertório dela, ela é dinâmico, né? Daqui a pouco tem um PowerPoint cheio de referências, fotos, imagem. Então, essa coisa, né, de autonomia autoral também. Autoral, acho que essa palavra, para mim, a arquitetura de pensamento dela, ela é única, né? Ela não se repete, porque todo momento ela está colocando uma peça nova dentro e ela não se preocupa se é azul, se é preto, se tem um formato triangular, circular, ela vai formando, que é uma coisa que é o manifesto de vocês, se chama mosaico, né? Eu acho que acho que ter pessoas com a mente mosaica, que eu acho que é isso que demonstra essa curiosidade. Eu queria muito destrinchar isso, porque a palavra curioso, ela é pobre. E pode ser uma pessoa que não divide. Eu posso ser curioso e guardar tudo para mim, que aí é a falta de humildade, né? Então, ou só o fofoqueiro, né? Que só quer saber. Só quer saber, não pode ser, utilidade, pode né? ser também, pode ser. E aí, voltando para essa questão do Fórum Econômico Mundial, que eu acho que é importante trazer... mais cedo a gente estava conversando aqui, Sim. né? Tem a última grande pesquisa do Fórum Econômico Mundial, com 800 empresas do mundo inteiro, 11 milhões de funcionários. Eles falaram, né, a pesquisa sobre o futuro do trabalho, o futuro do emprego, e a demanda que mais vai crescer nos próximos anos é a criatividade. E aí é seguidinho, né, criatividade, pensamento analítico e alfabetização tecnológica, né, que é entendimento sobre inteligência artificial e Big Data. E elas estão super... conectadas, assim, a diferença é muito pequena uma da outra, então a demanda que vai mais crescer é o pensamento criativo, e tudo em torno dos 40%, assim, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Não, mas que aí entra uma questão muito grande, que a criatividade não é um talento exclusivo para quem atua na área da criação, da redação, de áreas criativas. Eu preciso que todos dentro da organização pensem e repensem de forma diferente, de forma analítica, ou seja,
precisa saber o que está pensando. Então, eu preciso que uma área financeira seja criativa. E aí, Bruno, como é que uma área financeira, uma área de pessoas, gestão de pessoas, de cultura, uma área de backstage, né, o back-office, como é que eu inspiro e encorajo que áreas que são sempre processuais, precisa ser milimétricos, sejam criativos? Eu gosto desse tema, porque desde quando a gente implementou a avaliação de desempenho na empresa, uma das competências era inovação e criatividade. E os primeiros a falarem, né, mas como que eu vou ser avaliado em inovação e criatividade, eram justamente as áreas que não eram de design, de criação. E aí a gente vai para todo um resgate daquilo que é criatividade de fato, né? A criatividade está nas nossas tarefas do dia a dia, né? Encontrar soluções diferentes, né? Exato. Então, né, na hora de você fazer uma receita lá com o que tem na geladeira, você está exercendo a criatividade. Então, por que não... Aplicar dinheiro. Eu preciso de criatividade e conhecimento para fazer o dinheiro render de outras formas que não a receita da empresa. Exato. E quando a gente fala do financeiro, hoje eles são altamente criativos, sim. Né, em buscar solução, colocar um fluxo de caixa saudável, etc, etc. Mas como que eles foram fazer isso? Fazendo diferente do que eles estavam fazendo ontem. Então, esse incentivo ao pensar de diferente, né, é o exercício da criatividade, né? Então, se aplica a todas as áreas, né? A gente, claro que tem mudança de colaborador, né, de quadro de colaboradores e tudo mais, como que pessoas de cultura conta de uma forma diferente para aqueles que já viram aquele mesmo conteúdo. Então, a cada ano, por mais que a gente aborde temas similares, né? Como que a gente muda aquela forma de pensar? Às vezes é o lugar, é o espaço, né? Como que nós vamos contar essa história? Você acha que o ambiente inspira a criatividade? Inspira. Como é que é esse desafio? Porque hoje as pessoas, praticamente 90% do seu time estão em home office, trabalham em teletrabalho. Mas antes eu lembro da agência, um lugar super bonito, diferente, as cores pensadas em estimular a criatividade, mas agora cada um está no seu microambiente. Como é que você estimula a criatividade ambiental, né, que a gente chama de neuroarquitetura, com pessoas vivendo em seus mundos diferentes? Ainda é desafiador, a gente ainda desenha o melhor formato, acho que, né, a gente está falando sobre isso, como encontrar novas formas de fazer isso. Hoje a gente tem feito mais encontros presenciais focados nisso, né? Seja integração, onde as pessoas troquem ideias, não necessariamente para um trabalho específico, mas que elas consigam comentar um do outro, olha o que eu fiz, ou se conhecerem mesmo, porque acabam né, estando mais distante, aí, principalmente os novos entrantes, e nas próprias reuniões de um brainstorm, por exemplo, né? Fazer algum Shazam, fazer alguma coisa que deixe o ambiente tem que ter razão para o encontro, tem que ter né? razão pro encontro, não pode ter aquele peso, eu preciso sair com uma resposta, não, vamos todo mundo aqui, vamos abrir as câmeras, vamos falar besteira, né? Acho que isso ajuda a gente... A conversa tola, né? Eu estava ouvindo um dia uma história muito interessante, que o século XIV ao século XVI é o período mais criativo da arte, né, da história. Mas porque as pessoas se encontravam para beber, lógico que a gente não está falando para as pessoas beberem, não é isso. Mas estava um momento de recessão muito grande, econômica no mundo inteiro, as pessoas se encontravam nas tabernas para passar o dia inteiro conversando. E essa conversa tola, ela desapareceu, virou uma agenda, né? Então, é difícil você estar depois da hora do almoço, e aí, vamos falar besteira, o que aconteceu no final de semana, e aí, como é que foi tal experiência. O fluxo de ideias, né? Encontrar no banheiro, né? Ou indo tomar um café. A gente foi sequestrado da gente essa experiência, e como é que você tem substituído essa experiência para o online? O que eu falei, é desafiador no sentido da gente ainda não ter o formato ideal, né? Acho que as reuniões, elas têm que ser leves, né? Elas têm que ser produtivas, não no que diz respeito ao trabalho em si, mas que a gente tem esses encontros, né, que use aquela 1 hora... Vocês têm encontros presenciais com alguma frequência? Hoje a gente faz a cada 3 meses 2 encontros, então a gente fica sem se ver uma vez por mês, assim, né? Tipo, um único mês a gente fica sem se ver, os outros meses a gente se encontra, seja para integração, como eu falei, seja para trazer novos repertórios. Mas tem gente que prefere, né? Tem gente que vai, mesmo dentro desse mês, tem gente que prefere trabalhar no presencial. Tem, né? Eventualmente, um projeto ali para passagem de brief, fazer um brainstorm reunido, aí vai todo mundo junto. Você falou uma coisa que chamou a atenção, acho que a gente não pode deixar passar.
houve uma época do negócio onde o erro não era possível. E hoje há um momento do negócio onde o erro é possível. E o erro, ele é uma das características do ambiente psicologicamente seguro que mais favorece a criatividade. Como é que você faz a gestão do erro hoje dentro da agência? Então, o erro que a gente traz aqui para as conversas é o erro sobre um aspecto de vamos ousar, né? Vamos fazer diferente. Não sei fazer, fiz assim, tá tudo bem, não sabia, buscou, etc. Então, pra gente não é um grande problema e ele acaba sendo muito trazido pro coletivo, não individualizado, uma vez que ninguém trabalha sozinho, né? Aí os erros de negligência, etc., acho que não é o que a gente está discutindo, né? Mas esse erro é o que promove pra gente o aprendizado também, né? Então, hoje a gente fez essa escolha que ela não foi a escolha mais adequada, né? A gente aprende com aquilo, registra isso, Vocês né? registram a os gente erros? registra. Vira case. Muito de histórico de cliente mesmo, né? É algo que a gente vem fazendo cada vez mais, então trazendo a experiência que tivemos com aquele cliente. Olhar para trás é importante também, né? Para a criatividade. Um erro para um também, não é só para frente. E o que foi um erro para você, para outro cliente pode ser algo extremamente original, né? Eu estava, de novo, né, ouvindo um líder falando, eu tô com uma pessoa na minha equipe que não chega no horário, sempre vai embora depois do horário. Mas ele entrega tudo o que precisa entregar? Não, ele entrega, mas ele não cumpre os processos da empresa. Pode mandar ali para mim que eu contrato. Sim. Né? O que não funciona para você, para mim vai ser excelente. Eu não estou preocupada com alguém que cumpra os horários, estou preocupada com alguém que entregue e seja uma pessoa que surpreenda todos os dias. Como é que você faz essa gestão do que serve para a agência e quais são os motivos hoje que levam a pessoa a ser desligada dentro de uma cultura como a sua, de criatividade, de abertura ao erro, de feedback, porque vocês já dão todas as ferramentas possíveis. O que leva uma pessoa, então, a sair de um lugar como esse? Hoje eu acho que a própria cultura, ela já cria esse movimento de desligamento, né? Acho que às vezes demora mais, às vezes demora menos. Não estar adequado à cultura. Não estar adequado. Né? Hoje é muito sobre não respeitar mesmo, Fê, o desligamento. E não respeitar pessoas, não respeitar acordos, são comportamentos que a gente... O respeito, ele é inegociável, né? Porque se aquilo que está claro, aquilo foi negociado, aquilo foi acordado e a gente não honra, acho que é a questão da honrar, né? A ética, acho que isso ela sobrepõe o processo da criatividade, que às vezes eu já vivi a experiência de lidar com um profissional extremamente criativo, mas o custo que ele trazia para o relacional e para o clima não pagava. Não pagava, até porque a gente está falando de criatividade pelo todo, né? Sim. Então a gente está falando de pessoas né, com cabeça diferente, resultado, e aí chega uma pessoa que incomoda, o restante ele se retrai. Ele se isola, então tira energia, toda essa questão construída, sabe, de clima. Aí vem aquela questão, a pessoa tóxica, né? A pessoa pode ser criativa, mas pode ser tóxica também. Se ela não está disposta a pensar junto, né? Eu não acho consegue, que eu acho que pensar junto é uma competência. Sim. E tem gente que é uma habilidade. É uma habilidade de você, é uma bondade, é uma generosidade você dispor para o outro o seu conhecimento. E aí, para a gente começar, infelizmente, a gente tem que começar a fechar. Que dicas que você traz, Bruno, para uma pessoa querer trabalhar na Broco hoje? Que características que vocês buscam para vocês continuarem crescendo? Eu lembro quando eu comecei com vocês em 2016, tinham ali 14 pessoas, hoje vocês dobraram o número de pessoas, dobraram o número de clientes, dobraram o faturamento, vocês só crescem. Hoje, para trabalhar com vocês, quais são as características que vocês buscam e não abrem mão? Isso é inegociável. Olha, tem algumas, mas vamos focar. Eu acho que quem quiser trabalhar com a Broco tem que vir muito com, acho que esse coração aberto mesmo, né, para o novo, né, recentemente até com
com o meu sócio, a gente fala que a Broco, acho que é a gestão da mudança constante, né? Porque a gente busca sempre fazer o novo, não só para o interno, para o externo, como a gente se posiciona, né? Está cada ano uma novidade. Então, vir com essa disponibilidade para o novo, com essa curiosidade, acho que a gente falou, né? Não a vazia, mas a questão de entender o que é isso para a criatividade. Né? Acho que um ambiente legal, a gente fala muito de se inclinar para um lugar na contramão do que são agências de publicidade tradicionais hoje. Né? A gente fala muito... Ser uma agência sem ser jeito de agência. Né? Foi uma frase de pesquisa, né, de clima, então a gente reconhece isso até na fala dos colaboradores. Você está esquecendo de uma coisa muito importante. Vocês são uma das poucas agências de publicidade do nosso país que estão dentro da lista das melhores empresas para se trabalhar, GPTW. Somos GPTW. É um selo que foi buscado, lutado e que sela toda a relação de confiança com os stakeholders, com o ecossistema, com colaboradores, com parceiros, com freelancers, com clientes. É muita gente envolvida para você entrar numa lista como essa. E a gente estava... Olha, a humildade sua está ficando muito evidente. E assim, eu lembro do sonho, era uma utopia. A gente falava sobre isso, nós aqui, né, na lista das melhores empresas para se trabalhar, e hoje vocês estão lá. O que era uma utopia, hoje é uma realidade. A gente fala às vezes que nem imaginava onde a gente podia chegar, chegamos, né? E precisa chegar mais ainda. Precisa manter e chegar em outros lugares ainda. Mas eu acho que essa curiosidade pelo novo, de fazer alguma coisa que sinta prazer, é algo que traz felicidade. E aí, isso seria também uma das dicas para estimular a criatividade? Como que as pessoas poderiam acionar essa criatividade? Seria essa curiosidade pelo novo? Que dicas você daria para as pessoas... trabalharem a sua própria criatividade? O que você sugere, assim? O que pode me fazer mais criativa? Eu acho que está muito ligado ao que a gente falou mais cedo, da questão de não focar só naquilo que você gosta. Acho que eu digo em consumir coisas, né? Você não precisa fazer nada que você não gosta, mas sabe, olhar, né? Sou um cara, né, um pouco mais intelectual, então leio livros rebuscados, então não, vai cultura popular ali também, vamos para outros lugares. Vamos ler um gibi, né? Vamos ler um gibi, vamos falar uma coisa diferente, uma besteira. Vamos falar besteira, contar piada. Eu acho que isso ajuda bastante. E a questão acho que da aprendizagem contínua, isso é algo até no meu dia a dia difícil de incluir às vezes, mas uma nova leitura, né, a gente buscar entender o que está acontecendo, querendo ou não, a agência de publicidade, ela tem que andar ali do lado das tendências, né, se eu não estiver ligado à tendência, né, o que acontece, então muita leitura de mercado e também, né, de outras coisas que possam influenciar aí no dia a dia, né, numa campanha, né. Não, e a gente super trouxe aqui, a gente sempre traz uma referência, tem 2 livros que eu queria muito recomendar, que é Roube como uma Artista, acho que é um livro que a agência todo mundo leu, e esse Pense de Novo, do Adam Grant, que fala justamente que a nova habilidade não é pensar, e sim repensar. Você se desfazer, se desconstruir todos os dias, e você se reconstruir todos os dias, ter essa vulnerabilidade, né, porque dá medo. Quando você abre mão dos seus pensamentos, por isso que é difícil, a pessoa tem que ser humilde. Não é fácil você pedir para a pessoa quebrar a sua estrutura de pensamentos que ela levou 40 anos para poder construir. Mas o que eu percebo, até da pandemia para cá, as pessoas que foram capazes de se refazerem, pessoas que eram executivas abriram uma hamburgueria, pessoas que abriram uma brigadeiria, enfim, a gente vê tantas histórias incríveis, pessoas que recomeçaram aos 70 anos, foram fazer uma nova faculdade aos 60 anos. Eu acho que nós estamos vivendo uma fase de mundo, principalmente aqui no Brasil, onde está sendo mais palatável e digerível lidar com coisas novas. Acho que nós estamos vivendo a melhor fase para poder... Nós estamos aqui. Imaginou fazer um podcast, né? Algo novo pra gente, original pra gente, talvez não original para todo mundo, mas era uma utopia que hoje é uma realidade. E volta de novo ao estar aberto, né? Estar aberto e disposto a abraçar esse novo, a arriscar, a errar, né? Que eu acho que são todas ferramentas importantes aí também para a criatividade. Acho que não tentar ser perfeito é tudo, né? Enxergar a mudança com bons olhos, né? Porque você até trouxe a questão de quantas pessoas precisaram se reinventar.
é muito importante ver como as pessoas são capazes, né, dessa reinvenção, mas uma necessidade quase de não escolha também, né? E aqui hoje a gente tem escolha quando a gente vai para esse lugar. Mas quando joga a tua vaquinha lá no precipício. Exato, mas é isso. Esse é o momento que você fala, não tenho. Exato. Ou vai ou racha, né? Exato, mas a gente talvez não precise mais chegar até ali. Não precisa todo dia chegar nisso, porque aí você morre também do coração, é um infarto, né? Bruno, para entrar em contato com a Broco hoje, para ser cliente da Broco, o que precisamos fazer? Quem está afim de fazer o que encontra na Broco? Então, a gente mudou bastante nos últimos anos, mas hoje a gente é uma agência de publicidade full service, com foco em gerenciamento de redes sociais, estratégia de conteúdo, marketing de influência, né? E muito foco também em live marketing, shopper marketing, né? E aí tudo que abrange também a área de comunicação, né? Então, qualquer uma dessas demandas são bem-vindas. A gente está com projetos, equipes super legais para trabalhar hoje, né? E para encontrar a gente em redes sociais, né? No LinkedIn ou no Instagram. Deixa só o arroba agência aí. Broco com 2 Cs. E a agência também da Mandacaru também. Tudo isso aqui, ó, tudo pensado pela agência Broco, né? Gente. Que é mais que parceira, é um cliente afetivo. Muito quase obrigada, né? Quase 10 anos. Gente, é verdade. Não fala, não se conta assim. Claro, você falou que eu falar de 20 é muito anos válido. 8 anos já. Parcerias longevas são uma ótima referência, tem que ser celebrado. Queria muito agradecer, eu sei que o seu tempo é muito valioso. Obrigada por estar com a gente nessa primeira temporada do podcast Pensar Muda Tudo. Eu espero que não seja a única vez e nem o único assunto que a gente tenha para tratar. Tenho certeza que a gente tem muito mais coisa para dividir com o público. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Espero ter colaborado de uma forma com esse tema aí. Com certeza. Gostei bastante. Obrigado pelo convite. Quer repetir? Vamos repetir. Bora. Obrigada.